Olá, eu sou Guilherme Ostrowski, advogado, autor do site Infolei, uma ferramenta para que o operador de direito, concurseiro e estudante se mantenha atualizado quanto aos principais julgamentos dos tribunais superiores, em especial o STJ, para que você obtenha a notificação de novos vídeos e novas análises dos julgados. Eu peço a gentileza de que você se inscreva no nosso canal e acesse o nosso site www.infolei.com.br, onde você também terá acesso aos textos que aqui são trazidos. Hoje nós faremos a análise de um julgado que ele trata da questão do despejo por denúncia vazia, se ele requer ou não a notificação do locatário. O acordo que nós vamos estudar hoje ele é proveniente do julgamento do recurso especial 1.812.465 de Minas Gerais, e o tema principal dele é uma locação residencial com um contrato por prazo indeterminado, em que ocorreu uma ação de despejo por denúncia vazia, sem a notificação premonitória do locatário, se há ou não a obrigatoriedade desta. Então, para que a gente entenda o caso, nós vamos pegar a nossa personagem, a Joana, que alugou a casa para servir de residência para o José, também um nome fictício. E na vigência do contrato, sem prazo determinado e sem qualquer infração contratual por parte de José, ela decidiu por solicitar a saída deste do imóvel. Ocorre que Joana não comprovou nos autos a notificação premonitória. Sendo assim, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu ser esta obrigatória e decidiu por extinguir o processo sem análise do mérito, tendo destaque no acórdão do recurso especial as seguintes passagens ementa: apelação civil, ação de despejo, denúncia vazia, ausência de notificação válida, feito extinto sem resolução do mérito. No caso em que não é encontrada nos autos a comprovação da notificação do locatário, deve ser reconhecida a inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Na hipótese, necessária a notificação premonitória da parte locatária, cientificando-o sobre a intenção de retomada do imóvel nos termos do artigo 46, parágrafo 2º da Lei do Inquilinato. Trata-se de pressuposto processual para a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo, sem o qual deverá ocorrer a extinção da lide sem resolução do mérito. A Joana então recorreu ao STJ, alegando em síntese que não havia previsão legal expressa exigindo a notificação premonitória e que a sua ausência seria suprida pela citação da parte no processo de despejo. Assim, o recurso analisou a obrigatoriedade ou não da notificação premonitória como requisito ao processo de despejo do locatário. E o que prevê a lei? Na lei do inquilinato, ela prevê a possibilidade de retomada do imóvel independente de qualquer violação contratual em seu artigo 46, parágrafo 2º. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de 30 dias para desocupação. Nesse sentido, o que é a denúncia vazia? A denúncia vazia é a possibilidade de retomada do imóvel pelo locador sem qualquer infração por parte do locatário. Quais são os requisitos impostos pela lei para que possa ocorrer a denúncia vazia? Primeiramente, a lei demanda um contrato escrito, com prazo inicial de ao menos 30 meses, a vigência do contrato por prazo indeterminado, vencido o prazo inicial, e a concessão de prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel. E se nesses 30 dias o locatário não sair do imóvel? Nesse caso, fica autorizado o locador a dar início à ação de despejo por denúncia vazia. E existe algum prazo na doutrina, na jurisprudência ou na lei para que o locador inicie essa ação de despejo? O entendimento do STJ nesse sentido é que, uma vez que se tenha passado o prazo para a saída do imóvel, o locador pode, a qualquer tempo, ajuizar a ação de despejo sem qualquer prazo para seu início. O exercício do direito de ação, nesses casos, é um arbítrio do locador. Esse entendimento ele foi extraído dos recursos especiais listados
no recurso especial em análise. E por que o locatário ele deve ser notificado? A necessidade de notificação do locatário ela decorre dos distúrbios que este terá com a mudança, que acarretam custos e transtornos com a localização e aluguel de um novo imóvel. Além disso, em eventual ação de despejo, ele pode ainda ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais e custas processuais em razão de um processo ao qual não deu causa e sequer tinha como prever a sua ocorrência. Existe forma prescrita ou preferencial para a realização da notificação premonitória? A lei ela não traz qualquer ordem em relação à notificação premonitória. O entendimento é apenas de que essa deve dar conhecimento inequívoco da necessidade de desocupação do imóvel. Então, a notificação dispensa solenidade especial, podendo se revestir de qualquer forma, desde que inequívoca. Há alguma exceção que afaste a necessidade de notificação premonitória? A ministra Nancy Andrighi, ela esclarece que há uma única situação em que a necessidade da notificação premonitória seria afastada, que é logo após o encerramento natural do contrato. Neste caso, a lei prevê que, se não houver oposição do locador nos 30 dias seguintes ao vencimento do contrato, este será prorrogado. Caso opte pela ação de despejo, ajuizando-a neste prazo, a notificação premonitória não será um requisito para o desenvolvimento do processo. Contudo, neste caso, trata-se de ação de despejo por término do contrato e não por denúncia vazia. Então, terminado o prazo contratual, o ajuste estará findo, sem que haja necessidade, de tal forma, se o fizer logo em seguida ao término do pacto, o locador pode ajuizar a ação de despejo, não tendo de precedê-la de notificação judicial, extrajudicial ou de qualquer aviso. Trata-se de ação de despejo por término do contrato e não de despejo por denúncia vazia, uma vez que esta depende de aviso denunciando o liame locatício prorrogado, e aquela simples findasse do ajuste. A relatora destaca ainda que a doutrina vem construindo o entendimento de que o processo de despejo resultante da denúncia vazia seria uma sanção ao locatário, que permanece inerte após ser notificado. Daí o porquê vem a necessidade de notificação, porque o termo sanção ele seria utilizado neste ponto em uma acepção ampla, significando não meramente uma punição, mas uma eventual restrição a algum direito que estaria sujeito ao indivíduo. Trazendo o destaque da doutrina, a ministra colaciona a seguinte passagem do artigo. Assim, o corte de luz do devedor, a prisão civil do alimentando inadimplente, a constituição do devedor em mora, são exemplos do que aqui chamamos de sanção. Esse entendimento ele deriva do princípio da boa-fé objetiva e do contraditório, pois não pode ser o locatário surpreendido. Esse texto ele considera ainda essa questão da não surpresa a uma sanção como um princípio geral do direito brasileiro, justamente pelo princípio da boa-fé objetiva e do contraditório. Por fim, qual a consequência de não fazer a notificação premonitória quando obrigatória? Nos casos em que deveria ter sido feita a notificação premonitória, mas esta não foi e ainda assim ajuizado, a ação de despejo será então extinta sem análise do mérito. Do destaque do julgado no informativo, nós temos que a notificação premonitória constitui pressuposto processual para ação de despejo em locação por denúncia vazia de contrato por prazo indeterminado. E a ementa do recurso especial, ela ficou assim relatada. O propósito recursal diz respeito à necessidade de notificação premonitória como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento, nessa parte, do recurso especial. Mesmo de forma indireta, o STJ já apontava para a obrigatoriedade da ocorrência da notificação premonitória ao denominá-la de necessária ou mesmo de obrigatória. A necessidade de notificação premonitória previamente ao ajuizamento da ação de despejo encontra fundamento em uma série de motivos práticos e sociais, e tem a finalidade precípua de reduzir os impactos negativos que necessariamente surgem com a efetivação do despejo. Caso a ação de despejo seja ajuizada sem a prévia notificação, deverá ser extinto o processo, sem a resolução do mérito,
por falta de condição essencial ao seu normal desenvolvimento. Essa foi a análise do acórdão do julgamento do recurso especial 1.812.000. Eu espero que as informações lhe tenham ajudado na atualização do seu conhecimento e eu peço a gentileza de que você clique no círculo que aparece no centro da tela para se inscrever no nosso canal. Para continuar os seus estudos, estão na tela mais os 2 outros vídeos. Lembrando ainda que na descrição do vídeo você tem os links para o texto aqui exposto com a análise do julgado e também para o grupo do Telegram para que a gente possa conversar. Obrigado e até a próxima.